Batman tem uma roupa nova. E dessa vez, quem nos revelou o novo traje foi o próprio diretor do filme do morcego, Matt Reeves. A gente vai falar sobre os detalhes que aparecem nesse novo uniforme e como eles se relacionam com as histórias dos quadrinhos e o que eles também podem nos dizer sobre a história desse novo filme. É agora mesmo, então se liga aí. Oi, eu sou o Gustavo Cunha e antes de qualquer coisa, velho, que coisa demais, que coisa mais fantástica que é ter um teaser novo do Batman, né, com esse sentimento de que os caras vão fazer um outro golaço no ângulo, assim como eles fizeram com o filme do Coringa. Eu vou tentar, obviamente, conter o hype dessa vez, certo? Embora eu tenha ficado extremamente entusiasmado com essas imagens do uniforme do Robert Pattinson, porque eu me lembro, né, que lá no tempo em que o Ben Affleck tava dizendo pra todo mundo que ia acertar o Batman, que escreveu o Batman, escreveu o roteiro, ia dirigir, ia atuar, ia ser tudo fantástico. Eu entrei na onda, joguei todas as minhas fichas, elevei o hype e o Ben Affleck acabou nos traindo, né? Saiu de mansinho pela porta dos fundos, nem sequer se despediu aquele desgraçado. Mas não tem como não achar essas imagens desse novo uniforme fantásticas, né? Ainda mais com as informações que nós temos a respeito de como o diretor tá conduzindo esse novo projeto, que pelo jeito vai ser muito calcado no longo Dia das Bruxas, esse quadrinho fantástico aqui. Eu fiz um vídeo inteiro falando sobre esse quadrinho e como ele poderia ser adaptado para esse novo filme. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima nos cards para você assistir depois, certo? Bom, o que acontece é que antes que algum site espertinho vazasse uma foto tremida, borrada, tirada de um celular a 70 km de distância do Robert Pattinson usando o novo uniforme do Batman e estragasse a nossa surpresa, o próprio diretor do novo filme do morcego, Matt Reeves, jogou no Twitter um pequeno teaser mostrando o teste de câmera do ator usando o novo uniforme do herói. Que bela jogada, Matt. E mesmo sendo um teaser bem curtinho, algumas coisas muito interessantes já pipocaram ali na tela. O traje é basicamente uma amálgama de vários outros trajes famosos. Parece que o Matt Reeves pegou todos os trajes mais icônicos do Batman e montou um novo traje a partir deles, né? Dá pra ver referências a Gotham by Gaslight, aos uniformes dos games Arkham Origin e Arkham Knight, e aquela gola que nós vemos ali na capa, né? É exatamente o mesmo tipo que nós vemos em Batman White Knight, que é um quadrinho mais recente do morcego, né? Do Sean Murphy. A grande questão é que nós não vemos as orelhas do morcego, né? Então não dá pra ter exatamente uma ideia de como vai ficar esse uniforme novo do Batman. Os detalhes do capuz e da máscara também parecem muito legais porque parecem ser feitos de tecido e isso dá muito mais mobilidade pra pessoa, né? Lembra daquele uniforme do Batman do Michael Keaton, coitado, totalmente durango, pro cara olhar pro lado ele tinha que girar todo o tronco. Não tem como o cara lutar usando uma roupa assim, né, velho? Essa parte do uniforme me lembra bastante do uniforme desse quadrinho aqui, cara, do Batman Terra 1 do Geoff Johns. Aqui o capuz do Batman também é feito de tecido e dá pra ver até as costuras, cara, é muito bacana. Outra coisa que eu acredito que o filme pode tirar dessa história aqui é o fato de que nesse quadrinho o Batman tá nos seus primeiros anos como vigilante, né? E é uma coisa que os caras também vão fazer nesse novo filme. Então ele tá cometendo aqui nesse quadrinho aqueles erros de principiante que todo mundo comete quando tá começando num novo trabalho. É muito interessante porque bem no início dessa história ele tá ali correndo atrás de um criminoso, vai tentar usar aquela arma com o cabo que ele sempre usa e a arma estoura na mão dele, cara, uma coisa completamente constrangedora. Depois ele vai tentar pular de um prédio para outro prédio, calcula mal a distância, porque ele ainda não tá acostumado a isso, né? Cai, se arrebenta todo, sai todo machucado de um beco escuro. Ia ser muito legal ver a versão do Robert Pattinson também cometendo esses erros de principiante, né? Como o Batman de vez em quando, obviamente, né? E aprendendo com esses erros. Mas talvez o detalhe mais bacana desse novo uniforme seja o emblema no peito do Batman. Como a gente pode ver, ele parece ter sido feito com fragmentos de metal de algum tipo, o que obviamente levou toda a internet a especular que talvez esse emblema do uniforme tenha sido montado com os pedaços da arma que o famigerado Joe Chill usou para matar os pais do Bruce Wayne em um beco escuro anos atrás, o que acabou fazendo, né, com que o próprio Batman surgisse. Olha só que coisa mais cheia de simbolismo, velho. Um instrumento que tirou a vida dos pais do Bruce se torna o grande símbolo da cruzada dele, o emblema que ele vai carregar no peito e vai levar o terror para os corações de todos os criminosos de Gotham. O que antes era o símbolo da maior tragédia da vida dele passa a ser o símbolo da justiça para as noites de Gotham. Velho, eu simplesmente adorei isso. E mais, né? Quem poderia imaginar que uma arma desmontada poderia acabar parecendo realmente com um morcego? Como sempre acontece, a gente pode rastrear esse elemento em particular e encontrar uma referência nos quadrinhos, e nesse caso é uma referência bem recente, cara. Acontece que em 2019 o Kevin Smith criou uma história bem curtinha do Batman para a edição número 1000 de Detective Comics. Esse quadrinho todo ele é uma homenagem aos 80 anos do morcegão. Ah, sim, e a história tem ilustrações de ninguém menos do que o próprio Jim Lee. Bom, nessa história o Batman vai até uma loja do mercado negro, onde são vendidos os objetos que os super vilões deixam pra trás após as batalhas, cara. E ele consegue recuperar nada menos do que a arma que matou
os pais dele, porque ele se dá conta de que na grande maioria das vezes, né, que alguém acerta ele com uma arma, seja de qualquer tipo, isso acontece na região do peito, então ele precisa de uma proteção extra para essa região. Mas é claro que isso tem que ser feito com estilo, né? Afinal de contas, ele é o Batman. E o texto desse momento do quadrinho é simplesmente genial, velho. Eu vou até colocar ele aqui em detalhes e ler as frases para você. Eu vou fazer esse metal pagar pelos seus pecados. Eu vou queimar o metal que matou os meus pais e forjá-lo em uma coisa útil. Então, o metal que partiu meu coração quando criança é o mesmo metal que vai proteger o meu coração como um homem. E isso é justiça. Aqui, velho, eu chego a ficar arrepiado. Que dizer de uma coisa dessas, né, velho? Então tá aí a nossa referência aos quadrinhos. Com certeza, essa versão do traje que a gente tá vendo aí nesse teaser não é a versão finalizada, né? Talvez nós até mesmo tenhamos uma evolução dele nos próximos filmes, né? Uma vez que se esse filme for um sucesso de bilheteria, com certeza os caras vão fazer mais 2 filmes no mínimo. Eu acho bacana que ele seja uma espécie de protótipo, cara. É claro, desde que os caras não façam, né, com ele a mesma coisa que fizeram lá com o uniforme do Flash da Liga da Justiça, né? Porque aquilo lá ficou horroroso. A questão é que esse traje tem todo o jeito de uma primeira versão, vai dizer que não. Uma outra coisa que a gente precisa observar a respeito desse teaser é que o efeito que ele teve em todos nós não é apenas por conta da aparição do traje do Batman, até porque não apareceu muita coisa, né? É muito mais pelo que o teaser tá nos comunicando, velho. A gente tem essa trilha fantástica do Michael Giacchino, que vem num crescente, e até mesmo o fato de ele não mostrar muita coisa no teaser ajuda a construir uma aura em torno dessas imagens, né? Particularmente, velho, se eu fosse o diretor do filme, eu não ia mostrar completamente o uniforme do Batman até no mínimo a metade do segundo ato. Ao invés disso, eu ia mostrar a visão do Batman pelo ponto de vista dos criminosos, cara. Os caras não chegam a ver ele por inteiro, né? Eles só veem os pedaços, eles veem um borrão assustador saindo do meio da escuridão. E é justamente isso, essa falta de reconhecimento, que faz com que o Batman seja tão apavorante, porque ele é o demônio que povoa os pesadelos dos criminosos. É aquela velha história, né, de você olhar para um beco escuro e não fazer ideia do que tá olhando para você de volta lá de dentro. Pelo menos na minha opinião, cara, esse teaser comunica exatamente o que eu esperaria de um filme do Batman. A gente ainda não sabe muito a respeito da história, a não ser que o Matt Reeves pretende trazer uma história dos primeiros anos de vigilante do Bruce Wayne e que essa vai ser uma história de mistério, e é por isso que todo mundo acredita que essa história vai ser inspirada em O Longo Dia das Bruxas, porque essa é uma história, né, na qual o lado detetive do Batman é muito bem explorado. Afinal das contas, cara, esse emblema do peito do uniforme dele pode não ser da arma que matou os pais do Bruce. É claro que sim, pode até mesmo nem ser feito de pedaços de uma arma, né? Pode ser um batirangue, pode ser feito de pedaços de outros uniformes, pode ser absolutamente qualquer coisa, mas que ia ser totalmente excelente se os caras usassem a arma do Joe Chill pra ser o emblema do Batman. Ah, isso ia. Então, cara, que venha esse novo filme do morcego e que ele seja tudo o que nós esperamos que ele vai ser. E aproveitando a deixa, eu já vou deixar esse outro vídeo que eu citei, falando do Longo Dia das Bruxas aqui pra você já assistir na sequência. Eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. Velho, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.